Fala galera, como é que vocês estão? Vini na área, sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal onde a gente fala bastante no mundo das apostas esportivas, tá? Com dicas, palpites, análises e bastante conteúdo exclusivo para vocês, beleza? Bom, como é que tá no final de semana aí? Deixa aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E a forra veio ou não veio? Meu Deus do céu, hein? Lá no canal do Telegram, minha nossa senhora, que forra pesada. Então se você não tá no canal do Telegram, clica aqui no link e vem pra forra com a gente, que pelo amor de Deus, tá sacanagem esse final de semana, fechou? E se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante o pai aqui a estar trazendo conteúdos gratuitos e exclusivos para vocês aqui no YouTube, beleza? Bom, como vocês sabem também, o pai aqui tá fechadão com a Forbet, hein? Forbet, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix, não tem burocracia nenhuma, tá? Negócio de, registro de conta, e manda documento, e volta... Não, filho. Fez o depósito por Pix de até R$300, valor dobrado na conta no mesmo momento, gastou os 300, apostou os 300, pegou o bônus de volta, pode sacar na hora por Pix sem enrolação nenhuma, beleza? Então, já clica no link aqui da Forbet e faz o seu cadastro também, e vem pra forra, vem pra melhor. Hoje, a diquinha do dia foi lá na Forbet, hein? E nós estamos apenas pelo jogo do Leão que tá começando agora, beleza? Então, bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, gravando aqui hoje pra gente falar de amanhã, dia 13, segunda-feira, uma grade um pouco mais fraquinha, né? Uma grade um pouco mais com poucos jogos aí, como a gente já sabe que é de costume nos começos das semanas, porém, alguma coisinha bacana pra gente poder extrair de valor aí no pré-live, beleza, galera? Então, sem mais enrolação, bora comigo, vem comigo, papai. Bom, pra gente começar, 2h30 da tarde, a gente tem um jogo entre Hellas Verona e Salernitana pelo campeonato italiano, jogo válido pela 22ª rodada, tá? Hellas Verona é o 18º colocado, 21 jogos, apenas 3 vitórias no campeonato e 13 derrotas, recebe na sua casa a Salernitana, que é a 16ª colocada, 21 jogos, 5 vitórias e 10 derrotas, tá? Meu, um confronto... Cara, desastroso se a gente for parar pra pensar e analisar por esse lado, tá? O Hellas Verona, ele não venceu 16 dos últimos 18 jogos, ou seja, ele tá numa sequência aí que é a pior média de gols feito no campeonato. Então tá com um ataque que tá sofrendo muito e uma defesa não muito sólida que leva muitos gols, tá? E por outro lado, a gente tem uma Salernitana que ela sofreu 10 gols nos últimos 10 jogos, ou seja, nas últimas 10 partidas ela concedeu gol ao adversário, uma coisa absurda, tá? Absurda mesmo. E ela vem, nos últimos 7 jogos, ela vem de 5 derrotas consecutivas. Então assim, é um jogo de desespero total, é um jogo onde ambos os times brigam ali pela parte de baixo da tabela. Se a gente buscar aqui, ó, o time do Hellas Verona tem uma média de 0,90 gols feitos e uma média de 1,57 gols sofridos. Ou seja, sofre muito mais gol do que faz. Já a Salernitana tem uma média de 1,19, que também não é uma média boa, mas pelo menos tem uma média de 1 gol por jogo aí. Só que sofre quase 2 por jogo. Então vai ser um duelo das duas piores defesas da competição, fechou? E se a gente puxar aqui, ó, eles deixaram de marcar. O Hellas Verona passou o jogo sem marcar 30% dos jogos e a Salernitana falou em marcar 33%. Só que o problema tá aqui, ó. O Hellas Verona ele ficou só 10% do jogo sem sofrer gol. E o Salernitana é 14%. Ou seja, ambos os times estão com um grande problema na parte defensiva e na defesa, tá? Os últimos jogos entre eles são jogos marcados por variância de um lado para o outro, 2-1, 2-1, 2-2, 1-0, 1-0. Então sempre oscila muito. Tivemos 2 vitórias da Salernitana, 2 vitórias do Verona e 2 empates. Então assim, pelo atual momento, pela circunstância, por tudo que está acontecendo, um ataque que não produz muito e uma defesa que leva muitos poucos gols, isso cria a gente aí a gente estipular um cenário de under gols na certa. Um ataque que não produz, com uma defesa também que não é boa, vai bater as duas ali e vai ficar naquele joguinho lenga-lenga, tá? Então pra mim, o mercado que mais agrada a gente tá buscando é o mercado de under gols, tá? Menos de 2,5 gols, ó, de 1,80, pra mim é o que tem mais valor nesse jogo de Hellas Verona e Salernitana, beleza? Bom, logo depois, 16h45, a gente tem na mesma Série A também, jogo válido pela 22ª rodada, a gente tem Sampdoria recebendo a Inter, aí um jogo de uma discrepância um pouco maior, tá? Sampdoria, 19º colocado, é o penúltimo colocado do campeonato, 21 jogos, 15 derrotas, é o time que mais perdeu na competição, recebe em casa a Inter de Milão, que tá na bota do Napoli, na briga pelo Napoli, tá? Então assim, o Napoli tá vencendo agora, então tá abrindo um pouquinho mais, então a Inter, se ela quer chegar, se ela quer brigar por título ainda, que creio eu que na parte de grupos aí da Champions League, vamos ter a Inter, não vejo a Inter um pouco fora disso, tá? Então se ela quer brigar por título pelo Napoli, ela precisa ganhar da Sampdoria fora de casa, tá? Os mercados da Inter estão muito esmagados. Se a gente puxar aqui no nosso PDFzinho de apoio, aqui nosso suporte, nas últimas 10 partidas da Sampdoria, ela sofreu gol em 10, tá? E ela vai enfrentar um time que nas últimas 10 partidas marcou em 9. Ou seja, uma das piores defesas da competição, enfrentando um dos melhores ataques.
Então, cara, vai ser muito... Pra mim vai ser um jogo totalmente aberto, um jogo totalmente com o Inter mandando na posse de bola, com o Inter atacando, o Inter amassando, e a Sampdoria naquelas escapadas de roubada de bola ou num erro da Inter, tentando buscar um contra-ataque e fazer um gol, tá? O bacana é o seguinte, nos últimos 10 jogos da Inter, em 9 ela marcou o primeiro, tá? Então ela sai na frente do placar em 9 dos últimos 10 jogos, fechou? Já o time da Sampdoria, nos últimos 6 jogos, ela tá em 5 sem ganhar, tá? 5 jogos sem ganhar, ela vem de 5 derrotas e um empate, fechou? Então, pra mim, é uma superioridade da Inter, não tem como. O confronto entre eles tem Inter com vantagem, então nos últimos 5 jogos tivemos uma vitória da Sampdoria só em 2021, o resto, tudo vitória da Inter de Milão, fechou? Então, a diquinha aqui é pegar essa vitória da Inter, mas pegar ela no live, tá? Pegar no ao vivo, por quê? Vamos esperar esse jogo começar, de 1h40 pra mim não tem valor pra gente estar pegando no pré-live. Espera o jogo começar, vamos sentir como é que vai estar a atmosfera ali, como é que a Sampdoria vem pro jogo, se realmente ela vai vir se defendendo, porque se ela vier todinha fechada e a Inter tomar conta do jogo ali, essa odd tende a subir daqui a pouco, por volta de uns 15, 20 minutos, essa odd da Inter vai estar batendo 1h50, 1h60, que daí já é legal pra gente pegar, beleza? Bom... Saindo da Itália, vamos dar um pulinho ali lá na Premier League. Temos um jogo também válido pela 22ª rodada do campeonato também. Liverpool e Everton se enfrentam no estádio do Liverpool, no Anfield. Um jogo bem bacana, um clássico, tá? Porém hoje, dessa vez, um clássico meio louco. Porque o Liverpool tem a 10ª colocação do campeonato, tá em uma das suas piores temporadas de Premier League, enfrenta um Everton que também está nas suas piores temporadas de Premier League, tá? 18º colocado, 21 jogos e 11 derrotas. Como visitante, o Everton tem apenas uma vitória. E como mandante, o Liverpool tem 6 vitórias. Então são dois times que não estão numa boa fase, não estão no melhor, no seu mais auge assim, tá? O bacana pra gente colocar aqui é que o Liverpool ele não venceu 6 dos últimos 7 jogos, tá? Então ele vem de 6 resultados adversos, ou empatou ou perdeu 6 dos últimos jogos, tá? E ele tem uma média de que a defesa dele é a pior defesa do campeonato, então é uma das piores defesas do campeonato, coisa que antigamente era muito sólido com o Van Dijk e tal. Eu não sei o que tá acontecendo esse ano, essa temporada, se eles querem derrubar o Klopp, se eles querem alguma coisa, porém, Alisson tomando uns frangos que nunca tomou na vida, Van Dijk perdendo umas divididas impressionante. Então assim, a defesa do Liverpool tá oscilando muito em bons jogos e maus jogos, bons jogos, só que tá tendendo mais para maus jogos do que para bons jogos, tá? Ele recebe o Everton, que é um time que ele perdeu 8 das 10 partidas, tá? Ele perdeu 8, ou seja, das últimas 10 partidas conquistadas, ele só conseguiu empatar ou ganhar 2 jogos dele, tá? E ele é um time que vem sofrendo 2 ou mais gols nesses mesmos 8 jogos, ou seja, quando o Everton toma um gol, ele tende a ir pra frente, tende a abrir o espaço, a abrir o caminho tentando buscar uma vitória, e aí a defesa fica aquele Deus nos acuda, né? Não tem o que o Pickford fazer lá atrás, tá? Eu vejo uma superioridade do Liverpool, vejo até pela necessidade do Everton de vencer, de tentar espantar esse rebaixamento. Pode ser que tente se abrir um pouco mais, e aí quem tem Salah na frente, quem tem Darwin Núñez, que pra mim... Cara, Darwin Núñez pra mim é uma das piores contratações da história do Liverpool. Eu não vejo esse cara como um belo jogador. Na verdade eu não entendo o que esses times têm de pegar jogadores que estão na Liga Portuguesa, que só tem 2 times lá, 2 não, 3, vai, Sporting, Porto e Benfica. O cara é artilheiro jogando contra o Marítimo, contra o Casa Pia, não desmerecendo esses times, mas... Cara, não tem como você tomar como base. Aí, pô, contrata por milhões de euros e aí chega no time e não faz bosta nenhuma, porcaria nenhuma. Meu Deus do céu, onde já se viu? Bom, mas voltando aqui então. Pra mim, vejo uma superioridade do Liverpool, vejo o Liverpool como favorito, mas eu não vou buscar essa vitória do Liverpool. O Liverpool vem me decepcionando cada vez mais, tá? Pra mim, o que mais me agrada aqui, a gente tá buscando o mercado de under goals, tá? Então nós vamos fazer uma dupla chance do Liverpool ou empate e menos de 4 gols, tá? No jogo. Por quê? Porque os últimos jogos dele, 2-0, tivemos um 4-1 que fugiu do padrão aqui, depois um 2-0 e um 2-2. Então, geralmente, tem batido essa linha de under 4 gols aí, para sair até 3 gols na partida, com uma certa facilidade nesses últimos tempos, e ainda mais nessa temporada, onde o Liverpool vem muito mal, tá? Então, dupla chance a favor do Liverpool, junto com menos de 4 gols, tá pagando uma oddzinha 1,72, filezinho do boi, sem enrolação, beleza? Bom, 5 horas da tarde, lá na Espanha, a gente tem Espanhol e Real Sociedade que se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, tá? É o terceiro colocado, a Real Sociedade visita o Espanhol, que é o 17º. O Espanhol que tem mais empates do que vitórias e derrotas. É o time que mais empata na competição, recebe a Real Sociedade, que está em uma fase excepcional, o que vem jogando essa time da Real Sociedade, tá apenas atrás de Real Madrid e Barcelona. E um dado importante pra gente buscar aqui, a Real Sociedade, ela não perde em 8 partidas, então faz 8 partidas de 10 que ela não perde, e
fora de casa, ela vem de 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate, sendo 1 derrota para o Barcelona e 1 empate para o Real Madrid. Então ele acabou só tropeçando nos 2 times que estão acima dela na tabela de classificação, beleza? Então assim, pra mim, esse jogo é um jogo para ficar de olho no mercado a favor da Real Sociedad, tá? O time do Espanhol, ele é um time que ele marca com uma certa facilidade. Nas últimas 10 partidas ele marcou em 9, tá? Porém, ele perde, ele acaba cedendo o primeiro gol, ele perde o primeiro tempo em 6 dessas últimas 8 que ele marcou. Então é um time que tende a ter um crescimento bacana no segundo tempo. Se você olhar aqui, ó, média de gols feitos. No primeiro tempo ele faz 6 gols, no segundo tempo ele faz 18. É um time que começa numa intensidade muito baixa e após o tomar o gol, tem que acordar, é um chacoalhão, começa a melhorar no segundo tempo, tá? Só que o problema tá aqui, o primeiro tempo da Real do Espanhol é um time muito apático, é um time muito esperando o adversário até acordar, parece que acorda só no intervalo. Recebe a Real Sociedad, que pelo contrário, já chega no jogo ligada, já entra pilhada, já entra voando, tem uma média de 18 gols no primeiro tempo e depois 10 gols no segundo tempo. Então é um time que começa muito em cima contra um time que começa meio dormindo, meio no sonâmbulo, tá? Vejo a Real Sociedad um pouco à frente nisso aí, tá? Vitória da Real Sociedad, vamos levar para o ao vivo. Se a Real Sociedad começar em cima, começar pressionando e o Espanhol naquela tiriça que ele começa sempre, a gente pega essa vitória da Real Sociedad. Mas, para mim, a dica que eu deixo para esse jogo aqui é no mercado de cantos, Real Sociedad para ter mais cantos. Quem tem conta na Bet365 é apostas comparativas lá na parte de escanteio. Quem tem conta na Betano ou quem tem conta na Odds Sports, quem tem conta na Forbet, é só clicar lá na aba de escanteios, vai estar lá, time com mais cantos, Real Sociedad. Tá pagando odd 1,83, o filezinho do boi, tá? Lembrando que leva pro ao vivo e tenta pegar essa vitória da Real Sociedad, se o time começar com uma intensidade bacana, fechou? Bom, e pra fechar a segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem um clássico em Minas. Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro no Mineirão, na sua casa, tá? Jogo bem bacana, jogo de Atlético Mineiro, líder do seu grupo, com 4 jogos e 4 vitórias. O Galo vem numa fase excepcional, Hulk jogando o fino da bola, viaja para enfrentar o Cruzeiro, que vem na terceira colocação do seu grupo, tá? 4 pontos, apenas 2 pontos atrás de Tombense e Democrata. O Cruzeiro que não vem bem na temporada, tá? Esse início de temporada do Cruzeiro é um início de temporada que não é o esperado aí entre eles, tá? Nos últimos... ele vem a 3 jogos sem vencer, ou seja, nos últimos 5 jogos ele vem de 3 jogos sem vencer, ganhou só os 2 primeiros, então assim, um estadinho de alerta aí pra eles. Recebe um Galo, o Galo que vem em 6 vitórias seguidas na competição, então o Galo não perde a 6 jogos e marcou gol em todos os jogos, tá? E um dado interessante que é o seguinte, o Cruzeiro, ele leva o primeiro gol em 8 dos 9 jogos que teve. Então assim, começa naquele mesmo esquema do Espanhol, começa num sono para depois acordar e ver o que acontece. Só que se você começar num sono contra o Atlético Mineiro, é meio difícil de correr atrás depois, né? Então é um clássico, vamos levar para ao vivo. Mercado de cantos, gosto. Mercado de cartões, gosto também, mas vamos levar para ao vivo, tá? Mas o que mais me agrada aqui é a vitória do Galo, odd 1,83, não tem como correr. A fase do Galo é surreal, é excepcional, é um clássico. O Galo gosta de jogar clássico contra o Cruzeiro e enfrenta o Cruzeiro que não vem muito bem nesses últimos 3 rodadas, tá? Pode ser que o Cruzeiro vença? Pode, com certeza, é um clássico, mas a tendência é vitória do Atlético Mineiro, beleza, galera? Bom, espero que estejam todos muito bem, fiquem com Deus, excelente finalzinho de semana aí, restinho de domingo, e boa semana, que essa semana vem agora aí repleta de bênçãos, de conquistas, de muito green, vamos pra forra pesado, tá bom? Então tamo junto, fiquem com Deus, já deixa o like aqui, troca aquela ideia, deixa aqui no comentário pra gente trocar aquela ideia bacana, beleza? Fiquem com Deus, aquele abraço, fui!